Salmo 50, versículo 15, vamos ler todos juntos. Salmo 50, versículos 15, nós vamos ler juntos, por favor. Quem encontrou, diga amém. Todos juntos? Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Esses últimos dias, a gente lê a Bíblia, né? Você lê a Bíblia, eu leio a Bíblia, e por vezes, algumas dessas mensagens que a gente já leu há anos, e muitas vezes, de repente, ela parece que cria assim, um brilho diferente e fica assim, mais nítida aos nossos olhos. Isso tem acontecido comigo agora nos últimos dias, em relação a Jeremias, capítulo 1, versículo 12, especialmente a parte que diz: eu, o Senhor, velo pela minha palavra. Isso tem, de alguma maneira, parecido algo novo na minha vida. Nós já sabemos disso. Deus é fiel, Deus cumpre. Deus, de fato, é aquele que é responsável pela sua palavra para cumprir. Mas, de alguma maneira, esses dias, esse versículo tem saltado aos meus olhos de uma forma como se fosse uma novidade, uma coisa esplêndida que apareceu assim: eu, o Senhor, velo para cumprir a minha palavra. E isso tem trazido ao meu coração, e espero que continue trazendo também ao seu, segurança, esperança, convicção de que esse Deus que vela pela sua palavra é absolutamente fiel. E baseado justamente nessa fidelidade, baseado nesse zelo, baseado nesse compromisso que esse Deus imutável tem. E porque Ele é imutável, Ele não pode mentir. E porque Ele é imutável, Ele não pode mudar. E porque Ele é imutável, aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Porque é a essência da sua natureza, a imutabilidade. Ele é o Deus imutável, então Ele falou, Ele vai cumprir. Eu, o Senhor, não mudo, diz Malaquias 3,6. E aí a gente olha para essa promessa aqui: invoca-me no dia da tua angústia. Eu, o quê? Meu Deus. Invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei. Isso aqui é mais certo do que 2 mais 2 são 4. Isso aqui é mais certo do que qualquer exatidão da matemática. Isso aqui é mais certo do que a coisa mais certa que possa haver na existência do mundo e do universo. Por quê? Porque o Deus que prometeu é fiel, vela pela sua palavra. Então, essa promessa aqui, ela deve trazer descanso no nosso coração. Invoca-me. Há aqui uma ordem do Senhor. Quando? No dia da angústia. E outra certeza, não é se a angústia vier, porque ela vai vir. A angústia é algo certo na minha vida e na sua vida, e todos que estão aqui já crescidinhos, já são absolutamente conscientes de que a vida não é um parque de diversão. A vida não é um spa espiritual. A vida tem sim dias de dores, dias de fornalhas acesas, dias de mares revoltos, dias de fornalhas bem acesas. A vida do mais fiel servo, a vida do mais humilde servo, a vida do mais piedoso servo tem esses dias. E o Senhor deixa claro isso. Invoca-me no dia da angústia. Ou seja, o dia da angústia existe para mim, existe para você. Talvez esse dia esteja sendo realidade hoje. Talvez esse dia esteja sendo realidade esse ano na sua vida. Talvez esse dia esteja sendo realidade esses últimos tempos na sua vida. O dia da angústia está aí, instalado, sem querer cessar, sem querer passar. É aquele dia que parece que não vai chegar a claridade, o sol não vai nascer, mas o fato é que, em meio a essa ordem do Senhor, e há uma ordem aqui: invoca-me no dia da angústia, mas essa ordem é acompanhada também de uma promessa. E qual é a promessa? Eu te livrarei. Eu te darei livramento no meio da angústia. Quando você me invocar, quando você clamar, quando você confiar, quando você esperar o meu tempo, a minha hora, porque esse Deus é o Deus soberano. Eu te livrarei. E esse livramento é a terceira parte do versículo. Provocará em mim e em você uma reação. Qual é a reação? E tu me glorificarás. Angústia, invocação, clamor, ação de Deus, livramento. E a palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 5, versículo 14: e esta é a certeza que temos para com Ele, a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa,
de acordo ou em conformidade com a sua vontade, Ele nos ouve. A pergunta é, de acordo com essa promessa aqui de Salmos 50, 15, é da vontade de Deus te livrar da angústia, sim ou não? Quem jantou, diga amém. Meu Deus, comeu o quê? Iogurte foi? Comeu pão molhado foi? Ou comeu macaxeira e carne de sol? É da vontade de Deus livrar você da angústia, sim ou não? Sim. Boa, comeu macaxeira e carne de sol. Então, eu posso clamar. Uma coisa é eu entender e crer, é da vontade do Senhor Ele me livrar da angústia, até porque ninguém vai aguentar uma vida toda de angústia. Outra coisa, eu preciso entender que Deus tem o tempo dEle, e que Deus tem o plano dEle, que Deus tem o propósito dEle, e que Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos, e que Deus não está insensível à sua dor, e que Deus não está com os olhos fechados para o seu sofrimento, conforme o povo de Israel dizendo lá em Isaías 40, 26, e o Senhor dizendo, por que dizes, ó Israel, o meu direito está encoberto aos olhos do Senhor? O povo de Israel dizendo, Deus não está vendo, Deus não está nem aí, olha, Ele não está nem ligando, Ele é injusto, meu direito está encoberto aos olhos do Senhor. Quantas vezes nós somos traídos pela angústia do nosso coração? Quantas vezes nós somos traídos pela dor, pela aflição, que nos castiga, que nos maltrata e que nos faz pensar assim, será que eu sou crente mesmo? Será que Deus me ama? Será que Deus me ouve? Será que Deus me vê? E eu estou aqui, e nós estamos aqui para dizer a você, queridos, que nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pela palavra do Senhor, nós vivemos por fé. O meu justo viverá pela fé. Então não é pelo que você sente, não é pelo que você vê, mas sim pelo que está escrito. E o Senhor está dizendo, invoca-me. E eu o quê? Te livrarei. Eu te livrarei. Então essa certeza, essa convicção que eu e você podemos ter, podemos invocá-lo de todo o nosso coração. E a seu tempo, a sua hora, para a sua glória. Quando o seu propósito em cima dessa angústia, quando o seu propósito em cima dessa tribulação estiver sido cumprido, Ele vai nos livrar. E no lugar da lágrima, da dor, daquele clamor mesclado com angústia, com dor, com lágrimas, aquelas lágrimas salgadas chegando na tua boca, e tu ali, Senhor, tem misericórdia, tudo isso é substituído por um cântico de louvor. Tudo isso é substituído por um cântico de adoração. Aqui nesse momento, veja como Deus é maravilhoso. Tem gente que está aqui nesse momento, no tempo da dor e da angústia. E tem gente que está aqui nesse momento, celebrando a vitória em cima de uma angústia. Quem está entendendo, diga amém. É assim ou não é assim? É assim. Aqui nessas dezenas de pessoas, tem gente que está aqui passando, só Deus sabe, sendo moído no pilão. Luta, angústia. Tem outros que estão aqui, louvado seja o teu nome, Senhor. Chegou o dia, graças a Deus, meu Pai. O Senhor respondeu, o Senhor abriu a porta, o Senhor fez. Aleluia, glória a Deus. Porque a angústia dessa pessoa foi tirada. E agora ela está na adoração, no cântico, no louvor. É assim, irmãos. E eu quero trazer aqui alguns exemplos bem vívidos, bem claros, para mim e para você, a respeito dessa realidade de que, de fato e de verdade, a angústia, a clamor e a louvor. A angústia, a clamor, livramento e louvor. Eu quero citar, por exemplo, não precisa você abrir, depois você confere. Salmo 34, por exemplo, está ali o salmista dizendo assim, busquei o Senhor e Ele me ouviu e me livrou. Isso é versículo 4. No versículo 6, ele disse, clamou este aflito e o Senhor o livrou de todas as suas tribulações. Aí no versículo 3, ele diz assim, vinde e vamos engrandecer o Senhor comigo. Veja, o que tem aí? Tem o clamor do salmista, porque ele estava angustiado, perturbado, com medo, ele tinha caído numa cilada no meio dos inimigos, então agora ele clama, ele diz, clamei ao Senhor, Ele me livrou das minhas tribulações, clamei ao Senhor e Ele me livrou dos meus temores. E no versículo 3 ele disse, vinde comigo, vamos engrandecer ao Senhor. E no versículo número 1 ele diz, em todo tempo louvarei ao Senhor. Em todo tempo louvarei o Senhor. É aquele homem que vivenciou essa experiência da angústia, do clamor e do livramento. E uma história muito famosa, para quem conhece a Bíblia, a história de Ana.
no versículo 11 do capítulo 1 de Samuel, Ana está ali, aflita, angustiada, e o texto diz ali que a alma de Ana está angustiada, porque Ana tinha um sonho, tinha um desejo, queria ser mãe, mas era estéril, não gerava, e ela então em profunda angústia vai diante de Deus e começa a clamar, e aquele líder espiritual se equivocou, disse que aquela mulher estava embriagada tão cedo. No versículo 15 ela diz: não é embriaguez, Senhor, é aflição. Eu estou aflita. Então tem angústia, tem aflição. E o que tem Ana? Clamor, oração, busca ao Senhor. E a partir do versículo 19 diz: Ana foi para casa, lembrou-se o Senhor de Ana. E o que acontece? Ana então engravidou, Ana então gerou, Ana então deu à luz um filho. E ela diz no versículo 20: do Senhor o pedi, o nome dele vai ser Samuel. Aí entra o capítulo número 2, e Ana começa a exaltar, a cantar, a louvar. O capítulo 2 é escrito assim: o cântico de Ana. Angústia, clamor, louvor. Angústia, clamor e louvor. Por quê? Porque Ana se colocou diante do Deus que vela pela sua palavra para a cumprir. Porque Davi se colocou diante do Deus que vela pela sua palavra para cumprir. E ainda eu penso na história de John Newton, um homem que era traficante de escravos, comandava aqueles navios negreiros e ficava pegando escravo de um lado para o outro para vender. Tinha uma namorada crente que um dia deu a Bíblia para ele, mas ele nem aí para aquilo, nem aí para crente, nem aí para Deus. Mas um dia, quando aquele homem em alto mar se depara com uma grande tempestade e se depara com a morte frente a frente, ele começa a orar e pedir que o Deus da sua namorada o livrasse. E ele, diante daquela angústia, clamou ao Deus da sua namorada. E o Deus da sua namorada livrou aquele homem. E a partir daí, aquele homem que era um traficante de escravo, se percebeu como um escravo do pecado. E sobre ele veio a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus. Inclusive, esse hino que as igrejas cantam por séculos e séculos, graça maravilhosa, é de autoria desse homem, que um dia era traficante de escravos, mas que, alcançado por essa graça, reconheceu-se agora escravo do pecado e liberto do pecado, por aquele Senhor que diante da angústia ele invocou e esse Senhor o livrou. Foi assim com o Lutero também, mas eu tenho ainda uma lembrança de algo que aconteceu aqui na nossa igreja, e se você não estava aqui naquele dia, eu vou refrescar sua memória. Nós tivemos aqui, alguns meses atrás, eu acho que ano passado, quando a nossa irmã, ela nem está aqui hoje, né? A nossa irmã Solange Moura trouxe um testemunho aqui do que Deus fez na vida da sua filha mais nova, Mainara, quando entrou no hospital Dom Moura, depois de uma queda que levou na escada e caiu, bateu a sua cabeça, machucou muito, caiu de uma escada muito alta e chegou aqui no Dom Moura, aflita, e os médicos sem saber o que fazer, e durante a madrugada vai para lá, vem para cá, e no final, num determinado momento, o médico disse para ela: eu vou para casa porque eu não tenho mais o que fazer com a sua filha. Eu não sei quantos aqui conhecem Mainara, ela é bem branquinha, e Solange Moura disse que ela ficou preta, cheia de situações lá de fio, de não sei o quê, e o médico ficou, ela disse que o médico deu toda a atenção, ficou até madrugada, avançou o plantão do médico, e quando foi lá pela madrugada, o médico disse: não tem mais o que fazer, senhora. A menina não reagia, a menina não tornava, e a menina estava preta. Não significa que ser preto seja uma coisa ruim, amém, irmãos? É porque ela estava muito doente, preta. E o médico foi embora. Solange Moura disse que foi para a janela do Dom Moura, disse que não sentia mais os pés, não sentia mais a perna, era um frio daqueles de festival de inverno, era festival de inverno, Cícero estava viajando, Mateus dentro do carro, Marielle dentro do carro, de madrugada, e ela lá lutando com a menina, e um irmão dela, que eu não sei quem é, e ela disse: Deus, na janela do Monte Sinai, olhando para a rua, chuva, frio, neblina, ela disse: Deus, foi o Senhor que me deu a minha filha, se o Senhor quiser levar, o Senhor vai levar. E se o Senhor quiser devolver, o Senhor vai devolver. Eu sei que quando ela sai desse clamor, e o irmão dela disse: eu ligo para Cícero para dizer que Mainara morreu. E ela disse: homem. Ela volta para a sala. Quando ela volta para a sala, já está as enfermeiras lá aperreadas. Mainara tinha
tornado, arrancado as coisas que estavam no corpo dela, dizendo: mãe, 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 mãe. E ela está viva até hoje para a glória de Deus. E sabe mais o que, irmãos? Não ficou uma sequela sequer. E quando ela saiu do hospital Monte Sinai, as pessoas começaram a dizer: leva essa menina para o Recife, leva essa menina para o Recife, leva essa menina para o Recife. Ela levou a menina para o Recife. Ela fez os exames, ela mostrou tudo ao médico. O médico disse assim: a senhora disse o que aconteceu com essa menina? Isso, isso e isso. A senhora está dizendo, né? Mas aqui não tem absolutamente nada. Agora eu quero que você pense na angústia de uma mãe, vendo o médico dizer assim: não tem o que fazer, eu já fiz o que podia. E essa mãe vai e clama a Deus. E esse Deus, na sua vontade, soberania, misericórdia, opera, livra. E o que desemboca da boca dessa mãe? Louvor a Deus. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Sabe por que a gente pode descansar nessa promessa? Porque o Deus que prometeu, Ele vela pela sua palavra. Qual é a sua angústia? Você precisa de um livramento como Davi? Você precisa de um milagre de cura como Ana? Você precisa de uma ação sobrenatural de Deus em cima de uma situação onde a morte está prevalecendo? Talvez a morte esteja prevalecendo na sua vida espiritual, na sua família, no seu casamento, em cima de um filho seu. A morte esteja prevalecendo, mas Deus pode livrar essa situação. Deus pode tirar a morte que está instalada nessa situação pelo poder dele. Qual é a tua angústia? É uma aflição financeira, profissional, pessoal, espiritual? É uma luta contra o pecado? É uma situação que está escravizando você ou alguém da sua família? Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém, irmãos? Fica de pé, por favor, e abra sua Bíblia em Mateus, por favor. Eu quero concluir com essas palavras do próprio Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo número 7. E a gente conclui com as palavras do Senhor Jesus, promessa preciosa para mim e para você. Igreja, olhe para cá, por favor. Eu e você precisamos aprender a orar as promessas de Deus. Eu e você precisamos aprender a orar a promessa de Deus. Porque isso aqui não é balela, não. Isso aqui não é conversa de político. Isso aqui não é conversa de homens. Isso aqui não é conversa de líder religioso. Isso aqui é palavra de Deus. Isso aqui funciona. Isso aqui é vivo e eficaz. Isso aqui é verdade. Eu e você precisamos aprender a orar a promessa de Deus. Dizer: Senhor, aqui está escrito aqui, ó. Como já foi lido aqui essa noite: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Senhor, eu estou frio, Senhor, eu estou apático, Senhor, eu estou abatido. Busca, 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 busca. Ore, ore, ore. Eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo falar. Então vai para lá e fique só gemendo, e fique só chorando, mas esteja aos pés do Senhor e fale diante dessa promessa, porque isso aqui é vida, isso aqui é real, isso aqui funciona. Nós precisamos orar as promessas do Senhor. Mateus 7, do 7 ao 11, vamos ler juntos. Mateus 7, do 7 ao 11, leia, entendendo, compreendendo, vivendo o que nós estamos lendo. Assim a gente conclui a nossa reflexão dessa noite. Vamos lá? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém, irmãos? Você tem um Pai, você tem um dono, você tem um Senhor todo-poderoso, absoluto, fiel, que vela para cumprir a sua promessa. Tome posse das promessas de Deus.
há uma ordem, há uma promessa e há uma reação. No Salmo 50, versículo 15, a ordem é: invoca-me no dia da angústia. A promessa é: eu te livrarei. E a reação é: e você, e tu me glorificarás. Então, querido, essa angústia, esse sofrimento tem dia e hora contado na sua vida, e ele vai redundar em honra e glória para o nome do Senhor, e em bênção, dádiva para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.